Médico que teve um ataque de fúria em Cariacica reclama das condições de trabalho. O profissional esteve hoje cedo na unidade de saúde, mas foi impedido de atender os pacientes. Há insegurança em bairro na Serra. Moradores estão pagando até segurança particular para tentar escapar dos bandidos. O caso dos irmãos carbonizados em Linhares. Pastores de igreja liderada por George Alves, pai dos meninos, prestam depoimento. A morte de uma empresária atingida por uma barra de ferro em Vila Velha. As investigações foram concluídas. O acusado afirmou ter arremessado vergalhão porque teria sido ofendido. As imagens do assalto. Polícia divulga a ação de criminosos em agência dos Correios na região serrana do estado. Ônibus de turismo panorâmico deve começar a funcionar até o fim do mês na capital. E descontos de no mínimo 50% em bazar na Serra. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. O caso do médico que provocou uma quebradeira num posto de saúde levanta a polêmica. As condições das unidades básicas de saúde no estado. O CRM afirma que os médicos trabalham em situação precária. Quem precisa marcar uma consulta enfrenta dificuldade para ser atendido. Na manhã desta quarta-feira, o médico Aurélio Couto voltou à unidade de saúde de Jardim América em Cariacica. Ele contou que queria trabalhar normalmente, como faz há mais de 40 anos. Ontem, teve um momento de fúria e jogou mesa e cadeiras para o alto. A cena, gravada na unidade de saúde, aconteceu, como o próprio explica, porque ele já não aguenta mais a falta de estrutura e de materiais para trabalhar. Aqui a gente atende o paciente com palavras, encaminhando, mandando para outro lugar. Aqui a gente não faz nada. Falam aí até que eu morri. A portaria onde divide, onde distribui ficha, eles falam que eu não estou aqui mais. O presidente do Conselho Regional de Medicina informou que já acompanha o caso. Apesar de não concordar com a revolta, o presidente confirma as denúncias feitas por Aurélio. Inclusive, a mais nova denúncia é sobre as más condições do Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. A gente observa nas várias unidades de saúde, principalmente unidades de periferia, a falta de estrutura completa. Às vezes o médico não tem equipamento básico para trabalhar. Vemos também, às vezes, nos consultórios que os pacientes são atendidos com mesas enferrujadas, cadeiras enferrujadas, macas enferrujadas. Todas essas fiscalizações que o presidente do CRM disse que acontecem, no final viram denúncias do Ministério Público. Nós conversamos com a promotora de justiça de Vitória, que faz parte do Centro de Apoio à Saúde do MP, e ela disse que 90% das denúncias vem da própria população. São denúncias desde as questões referentes aos aspectos físicos e sanitários das unidades, até questões referentes à falta de médicos, condições de atendimento. Depois de feitas as denúncias e de apuradas a situação no local, o Ministério Público encaminha uma ação para a Justiça. Todos os dias, um usuário do Sistema Público de Saúde retrata o descaso com a população. Estas fotos são de hoje, no pronto atendimento da Glória. Tumulto de pessoas para pegar senha para ser atendido, porque o sofrimento já começa desde quando o paciente chega para buscar ajuda. Fato, inclusive, que contribuiu para a revolta do médico. Está até agora lá pessoas na fila que chegaram aqui às 3 horas da manhã e esse horário não conseguiram chegar a vez dele para ser atendimento. Isso é humano? A população merece. E enquanto o Estado não tomar providências e as prefeituras continuarem agindo só em caso de determinação judicial, mais denúncias vão surgir. E a resposta que o MP mais recebe parece piada para quem está na fila do SUS. Falta de condições financeiras para bancar as reformas e adequar as unidades de acordo com a legislação. Bom, sobre a situação no Hospital Antônio Bezerra de Farias, citado na reportagem, a Secretaria de Saúde do Estado disse que já foram feitas várias melhorias na unidade. Disse que outras obras estão em andamento. Também afirmou que vem discutindo com os municípios medidas para melhorar o fluxo de atendimento e garantir o acesso da população ao serviço.
Imagens de monitoramento mostram a ação de bandidos na agência dos Correios em Santa Teresa. Os 2 criminosos invadem a agência. Um deles, de chapéu, já foi identificado pela polícia. Mas os policiais federais estão em busca agora da identidade do outro criminoso. Ele está de camisa vermelha e segura uma arma. Durante o crime, em março, os bandidos renderam os funcionários e clientes. Quem tiver alguma informação do suspeito, ligue para o plantão da Polícia Federal. O telefone é 3041-8032. Pagar segurança particular para evitar assaltos é a situação de moradores de um bairro na Serra. Eram 6h30 da manhã, quando este casal estava no ponto de ônibus no bairro Nova Zelândia, em Serra. 4 homens armados em 2 motos anunciaram um assalto. Eles levaram o celular dos 2 e deram uma coronhada em outra pessoa que estava perto do ponto. Estavam em 4, 2 em cada moto. Aí chegou, renderam a gente, arrancaram com a moto e vimos eles assaltando o outro. Já foram chegando com a arma na mão, apontado para a gente e pedindo para passar o celular. Eu fiquei muito surpresa porque eu nunca havia passado por uma situação dessa e ao mesmo tempo com uma revolta muito grande, porque eu fiquei muito revoltada na hora que eu não conseguia ter ação. Os moradores deste condomínio, que fica no bairro, contam que os assaltos na região são constantes. A falta de iluminação e de policiamento agravam mais ainda a situação. É raro a gente ver polícia passar aqui. O bairro é tão pequeno, não tem uma unidade, não tem um posto nem nada policial. E esse matagal de um lado do outro, tem outro matagal do lado do condomínio, que ali eu já cansei de ver indivíduos circulando ali, usando droga ali. Os moradores contam que não é difícil ver pessoas suspeitas dentro dos terrenos. Para tentar amenizar a situação, eles tiveram que se juntar e providenciar a podagem do mato. A gente teve que providenciar uma roçadeira. E a gente cortou os matos que tem nas calçadas próximas da entrada do condomínio, porque além de atrapalhar a filmagem do circuito interno do próprio condomínio, pode ter gente que se esconde ali no meio para fazer alguma maldade, né? Risco também para quem depende do transporte público. O ônibus não passa na rua do condomínio. A solução é ir andando até a pista. E olha só o tamanho do trajeto que os moradores têm que percorrer até chegarem ao ponto de ônibus. Depois de andarem esse pedação a pé, os moradores do bairro Nova Zelândia finalmente chegam aqui, no ponto de ônibus, onde inclusive aconteceu o assalto hoje de manhã cedo. Além de toda a insegurança do trajeto, a gente observa que em volta do ponto é bem deserto e o mato está enorme. Os moradores chegaram a criar um grupo em uma rede social para trocarem informações. Assim, ninguém precisa descer no ponto de ônibus e ir andando sozinho para casa. Muita gente é assaltada no ponto de ônibus e é complicado estar aqui direto, passar assim a noite. Mulher também sozinha, com criança, é complicado, elas têm muito medo de ser assaltada, né? É o caso dessa moradora. Ela conta que já foi assaltada uma vez e desde então paga um segurança particular para acompanhá-la no trajeto até em casa. Ele faz a ronda do bairro, bairros vizinhos também, e a gente paga um valor por mês, aí ele pega a gente no ponto, porque a segurança aqui está muito difícil. Olha, apesar de tudo, a Polícia Militar disse que faz a segurança no bairro. Já a Prefeitura da Serra disse que vai enviar uma equipe ao bairro amanhã para fazer a limpeza das ruas. Foram concluídas as investigações da morte da empresária atingida por uma barra de ferro em Vila Velha. Rodrigues Gonçalves, vulgo alemão, está preso por homicídio qualificado. A polícia concluiu o inquérito do caso em que ele era investigado por matar uma empresária depois de arremessar uma barra de ferro contra a mulher sem motivos específicos. Com base em depoimentos e imagens de câmeras de segurança, o delegado definiu a atitude criminosa desse morador de rua e usuário de drogas. Pelas provas que a gente averigou, pelas imagens, deixa claro que ele, visualizando a pessoa que estava conduzindo o veículo com o vidro aberto, ele arremessa exatamente contra o passageiro desse veículo. Isso tudo mostra que ele quis atingir especificamente o passageiro do veículo e não o veículo.
Neste vídeo do dia 4 de maio, vemos o Felipe caminhar com um vergalhão preso a uma rede de proteção que foi arrancado de uma obra na Avenida Champagnat, no centro de Vila Velha. O investigado se livra da rede, se aproxima da rua e arremessa o vergalhão. Ele relatou ao colega delegado de plantão que, após ser xingado, ele se apoderou do vergalhão, retirando ele da contenção da sinalização de uma obra pública. Ele arremessa contra o ocupante, que na ocasião era a Simone. Simone Venturini Tonani, uma empresária de 43 anos, passava de carro na hora. A barra de ferro atingiu a cabeça da mulher, que ainda conseguiu dirigir por mais 50 metros até que ela ficou inconsciente e bateu o carro. Simone acabou morrendo, mesmo depois dos esforços para socorrê-la. O filho da empresária também estava no veículo e viu tudo o que aconteceu. Considerando a morte da mulher e o risco que essa criança também passou, o delegado indiciou Felipe por 2 crimes de homicídio, um consumado e o outro tentado. Ele está sendo indiciado pela tentativa porque a criança se encontrava no veículo e poderia ter sido atingido por aquele vergalhão. O investigado confessou o que fez em depoimento. O delegado explica que Felipe sabia o que estava fazendo e que ele já tem passagens pela polícia. Ele tinha ocorrências de crimes desde danos, furtos, e dali, infelizmente, não havia mandado de prisão expedido contra ele, e ele permaneceu solto e, nessa escalada de violência, veio a cometer um ato totalmente desproporcional à ofensa que ele sofreu, vindo a ceifar a vida da Simone. O caso dos irmãos carbonizados em Linhares. Hoje, 2 pastores prestaram depoimento. Os pastores são membros da igreja liderada por George Alves. Ele está preso desde o dia 28 de abril por atrapalhar as investigações. Os pastores foram à delegacia a pedido dos advogados de defesa. O pastor George Alves era o único que estava na casa e disse ter tentado salvar os meninos. A polícia ainda investiga o caso. Ônibus turístico vai começar a funcionar na capital. Com um microfone e bagagem histórica e turística, o Anderson ensina sobre as curiosidades da capital. Em breve, quem visitar Vitória vai conhecer este capixaba, que será o guia da mais nova ferramenta de turismo, o ônibus panorâmico. Se você perguntar onde fica a ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça, muitos não vão saber, todo mundo conhece aí como a terceira ponte. O turista que vem aqui em Vitória, vem de fora, tem que conhecer um pouco do meu quintal de casa. É um prazer enorme sempre apresentar o quintal de casa para os visitantes. Nesta quarta-feira, o ônibus panorâmico fez um tour teste por alguns pontos conhecidos da capital. A ideia é de que ele comece a funcionar já no feriado de Corpus Christi. Vai fazer um roteiro com acompanhamento de guia, onde que nas paradas dos pontos turísticos o guia desce, acompanha todos os turistas, explica e fala todo o contexto da cidade, do monumento no qual nós estamos parando. O City Tour é uma concessão da prefeitura a uma empresa privada. Para o prefeito Luciano Rezende, o serviço vai contribuir tanto para a fomentação do turismo quanto para a imagem da cidade. A cada ano, Vitória está recebendo 25% a mais de visitantes. O Ministério do Turismo coloca a Vitória como uma das 50 cidades do Brasil com nota máxima em turismo e faltava esse ônibus aqui. O ônibus panorâmico tem capacidade para 49 pessoas e vai rodar tanto em Vitória quanto em Vila Velha. E algo também é certo, o que não vão faltar são lindas imagens, verdadeiros cartões postais. Será que o Haroldo, o motorista do coletivo, vai enjoar do mar, do Penedo ou dos outros pontos turísticos? É um privilégio desfrutar disso aí, passear com o turista, apresentar um pouco da nossa cidade, é sempre bom, né? Não vai cansar não, né? Não, não vou cansar não. O itinerário e os valores ainda serão definidos. Descontos de no mínimo 50%. Começou hoje um bazar na Serra. São 18 mil metros quadrados com lojas de roupas, calçados e joias. Tudo isso com mais de 50% de desconto.
Os 200 expositores do Espírito Santo resolveram se encontrar dentro do pavilhão de Carapina, na Serra, para oferecer produtos de qualidade com preços acessíveis. Essa galera vem pra cá com um preço muito maneiro de ataque, lembrando que o Exagerado ele tem esse posicionamento de ser um evento de preço, de ser uma outlet. Então a galera vem pra cá por obrigação de contrato, eles têm que ter um preço pelo menos de 50%. Mas, meu irmão, depois que entrou aqui, eles fazem tudo. Tem coisa aqui de R$10, tem coisa aqui com 90% de desconto, com 80%. E no primeiro dia de evento, muita gente saiu com a sacola cheia. Algumas lojas estavam com as filas até do lado de fora. Mas será que realmente vale a pena esperar alguns minutinhos para comprar aquela roupa desejada? A fila eu acho que é o de menos, pelo produto vale em si muito a pena. A Olímpia Expositora está participando pela primeira vez do bazar. Ela acredita que essa é uma forma de conseguir faturar uma boa grana e ainda atrair novos clientes para fora do local. Você divulga a marca para pessoas que não vão até na tua loja, tem loja na Praia do Canto, em Itapuã, então tem clientes que não vão lá e aqui passa a conhecer o produto. Com um desconto, passa a conhecer e passa a ir na loja. A estratégia funciona, viu, Olímpia? A Isadora está aqui no evento pela 4ª vez e é prova de que o retorno é positivo. A gente tem muitos clientes que nos conhecem no Exagerado e acaba indo na loja. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando, exatamente. E a gente fica por aqui. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia, uma boa noite e até amanhã.